1º de novembro de 2022, a gente está aqui na sede da comunidade, com uma formação interna. Queremos pedir auxílio a São Miguel Arcanjo que possa nos ajudar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-me Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, ressuscitai do inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Rogai por nós, São Miguel, para que sejam vividas as promessas de Cristo. Então, boa noite, que bom que vocês vieram. Hoje o tema que nós vamos trabalhar, o céu é a esperança de nossas almas. Esse tema é dado de um livro muito simples, muito pequeno, de Gustavo Antônio e Sérgio. É um livro que vale a pena a leitura, onde ele vem trazer para a gente as experiências que aquelas pessoas se dedicaram tanto a Deus, viveram para ter esse encontro na pátria definitiva. Então a preparação maravilhosa é você se entregar todos os dias a Deus. Não existe preparação melhor, porque esse é o fim último da nossa vida. E nós muitas vezes não conseguimos compreender o grande valor disso. E sabemos que a finalidade da vida é voltar para Deus. E Ele faz de tudo, e fez de tudo, para que a gente possa fazer essa experiência de céu aqui na Terra. Primeiro porque existem 3 dimensões de igreja. A igreja triunfante, que é onde está Deus, com seus anjos, com seus santos, a Virgem Maria, São José, todos aqueles que viveram esse momento especial. Entre esse momento de chegar até o céu, que é o que nós vivemos aqui, chama a igreja militante, aquela que luta para chegar até lá, né? E essa igreja militante, ela está em peregrinação, essa é a palavra correta, em peregrinação do céu. O céu é a nossa pátria verdadeira. A nossa pátria é aqui. Tem até a música do missionário Shalom, né? Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde vou, é lá. E é justamente isso que a gente às vezes não compreende. A gente não entende, a gente não consegue anunciar às pessoas isso. Só que entre a igreja triunfante e a militante, existe a igreja padecente. Que é essa igreja onde essas pessoas que viveram aqui na Terra buscavam intimidade com Deus verdadeiramente, mas não foram 100%, digamos assim. Se a gente pode colocar nessa ordem de grandeza. Havia ainda pecados leves, pecados veniais. E elas precisam purificar. A doutrina da igreja vai dar o nome desse lugar chamado de purgatório, onde a pessoa vai purgar mesmo, vai limpar. Porque para entrar no céu só entra limpo. Lá não dá o jeitinho brasileiro não. Lá só entra limpo. E para isso precisa passar pelo purgatório. E como um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, então lá já não tem mais esse tempo que nós temos aqui, esse cronos aqui. Então tem gente que vai estar no purgatório, vai dizer alguns relatos da tradição que vai ficar até a segunda vinda de Jesus. É muito tempo. É muito tempo, purgando. E aí a gente vai falar um pouquinho justamente disso, né? Porque lá no nosso credo, a gente vai falar naquela parte, né? Creio na vida eterna. Será que nós cremos mesmo como deveríamos crer? Será que nós ensinamos essa vida eterna para as pessoas? Porque aqui no Catecismo, no número 1020, vai falar assim: o cristão que une sua própria morte a de Jesus,
vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Depois de a igreja, pela última vez, pronunciar as palavras do perdão, da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, sela-lo pela última vez com a unção fortificadora e dá o Cristo no viático o alimento para a viagem. Dizem com doce segurança essas palavras. Essas palavras que eu vou pronunciar aqui, está no rito das exéquias. Então a gente nunca percebeu o que o padre está falando, naquele momento quando ele vai, às vezes, ao cemitério. Mas olha só que coisa linda, gente. Algo estupendo. É coisa assim que não é fácil a gente entender isso como uma graça no primeiro momento. Depois a gente começa a ver, meu Deus pensou em tudo. Né? Diz assim, lá no número 1020. Deixa esse mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, e em nome do Espírito Santo que foi derramado em ti. Toma teu lugar hoje na paz e fixa tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Aí diz o nome da pessoa, né? Volta para junto de teu Criador que te formou do pó da terra, que na hora em que tua alma sair de teu corpo, se apresse a teu encontro, Maria, os anjos, todos os santos. Aí diz o nome de novo, que possas ver teu Redentor face a face. É muito profundo isso. É muito profundo. Por quê? É uma vida espiritual. Não uma vida tão material como nós muitas vezes esperamos que seja. E a gente vai conseguir compreender isso de uma maneira, né, nessa verdade que a igreja traz para nós, em crer na vida eterna, pela doutrina da igreja, por aqueles que já passaram por isso, por aqueles que creem nisso, por aquilo que a esposa de Jesus, a igreja, nos ensina sobre esse itinerário para o céu. Morreu, acabou, né? Muita gente fala isso, né? Morreu, acabou, agora não adianta mais. É um caminho, gente. É um caminho. E hoje vai ficar muito claro sobre isso. Né? Hoje a gente vai falar sobre 7 pontos maravilhosos sobre esse itinerário para o céu. Infelizmente, o único caminho é o que desvia esse céu. A gente também vai falar sobre ele, que é o inferno. Né? Então, o primeiro ponto é o juízo particular. Né? O que é o juízo particular? Quando a pessoa ela vem a falecer, ela imediatamente tem um juízo, ela tem direito a um juízo particular. E aí ela vai receber a retribuição imediatamente depois da morte que ela viveu. Seja algo bom ou seja algo ruim. Né? É interessante, há um dizer como hoje nos nossos tempos que fala assim, né? O plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Olha que interessante isso, né? O plantar é o quê? Opcional. Mas colher é obrigatório. Então, se nós vivemos omissos em não procurar a fé, em conhecer a Deus, você também vai colher isso. Quando nós fazemos aquele ato de confissão, né? Pedimos perdão por pensamentos, atos, palavras e omissões. Você não cuidar da sua alma por omissão, você também vai colher isso. Não, eu vou ficar aqui, né? Vou me dedicar ao mundo, vou me dedicar a essas realidades. Agora que eu tenho aqui, somente elas vão me prender. Porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Sou sozinho nesse mundo, né? Mas é bem assim, você não é sozinho nesse mundo. Deus te fez. Porque te ama, Ele te quis, te deu a graça. E a gente consegue compreender, e a gente começa a parar para pensar nesse juízo particular. No catecismo, eu vou seguir basicamente a doutrina do catecismo, né? Vai falar bem assim, né? Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. É forte, né? 3 opções: céu, purgatório ou inferno.
Luciano, mas é a misericórdia de Deus. A gente vai chegar na misericórdia de Deus. Inclusive, esse momento já é uma misericórdia de Deus, que é onde nos traz, né, uma mudança de vida. E aí Santa Teresinha, São João da Cruz vai falar algo maravilhoso, gente. Essa frase, se vocês pudessem gravar, entender como é que é esse juízo, em que é baseado esse juízo, né? Em que é baseado esse juízo. Ele vai falar bem assim: no entardecer de nossas vidas, seremos julgados sobre amor. No entardecer de nossas vidas, seremos julgados sobre amor. São João da Cruz, ele traz essa eloquência poética de dizer pra gente assim, né? Que está chegando já ao fim da vida. Esse entardecer já é o fim da vida. E você vai ser julgado pelo quanto você amou. E o amor se alimenta de quê, gente? De sacrifício. O amor se alimenta de sacrifícios. Então, a sua capacidade de sacrificar para amar é nela que vai ser a sua coroa. Então, se não há sacrifício, dificilmente haverá amor. Isso é para tudo, gente. Para você viver o seu batismo. Qual é a vocação de todo batizado? Ser santo. O sacrifício que nós fazemos para ser santo é o que gera amor em nós. O sacrifício que alguém procura viver a sua vocação pessoal te gera amor por essa vocação. Para viver a sua vocação na família, né? Como marido, mulher, filho, filha. É isso aqui que ele está falando. Seremos julgados sobre o amor. A tua capacidade de amar, ela se dá na medida que você se permite configurar a Cristo. Você pode ter tudo nesse mundo, você pode ser um rei, uma rainha, mas se não tiver amor, te faltou tudo. E amor não é fazer as coisas pelos outros. Não é fazer pelos outros. Que é engraçado, né? Esse amor de fazer as coisas pelos outros, talvez você esteja fazendo só com você mesmo, para você se sentir bem, para a sua consciência, você não se sentir cobrado. Mas é fazer alicerçado nesse amor de Cristo. E aí a gente consegue compreender que a segunda etapa, né, desse juízo particular, então, segundo ponto, o céu. Lá no Catecismo 10:23, vai dizer assim, né? Os que morreram na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque veem tal como Ele é, face a face. Gente, isso é deslumbrante. Se configurar a Cristo. Viver para sempre com Cristo. Ser semelhante a Deus. O céu é para essas pessoas que decidiram viver isso deliberadamente. Então, muitas vezes tem alguém ali, né, que às vezes faleceu, a gente já fala que está lá no céu, né? Não é bem assim, não. Entre o céu e a terra existe um mundo. Queira Deus que essa pessoa vá. E não sou eu que não vou dizer que ela não foi. Mas também eu tenho que ter um cuidado de dizer que ela já está lá. Porque aqui a doutrina da igreja vai falar justamente isso. Né? Serão para sempre semelhantes a Deus. Porque vem tal como Ele é. E aí vai falar, eu queria ler um trecho para vocês, é um pouco longo, mas é sobre a doutrina da igreja. Fala assim: com a nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando, depois da sua morte, tiver acabado de fazer, antes mesmo da ressurreição de seus corpos e do juízo geral,
Isso desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos, desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Está lá no Catecismo, no número 1023. É uma exigência. Eu, você, outras pessoas, a nossa consciência muitas vezes ela é silenciada por nós mesmos, pela nossa compaixão de nós mesmos. Não levamos a sério muitas coisas que precisamos desentortá-las. Nós precisamos jogar por debaixo do tapete. Deixa para lá. Você não resolve. Deixa para lá. Deixa para lá. Só que quando nós fazemos essa experiência de Deus, nós tiramos essa cegueira e vemos de fato aquilo que nós escondemos até mesmo de nós e que nos impede de ver a graça de Deus. E a gente consegue compreender, né? Porque lá em 1 Coríntios 2:9 vai dizer assim: o que os olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o coração humano não percebeu, isso é que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não é tanto pelos sentidos, é pela razão. É pela razão de crer que existe essa graça divina sobre nós, sobre essa dimensão divina. Não é fácil. Por que disso? Porque nós estamos tão arraigados, tão enraizados nessa realidade de mundo, que a gente coloca muitas vezes o nosso orgulho na frente do perdão. A gente coloca muitas vezes a nossa vaidade à frente da nossa humildade. E assim nós vamos pavimentando um caminho diferente daquele que Deus tem para nós. E a gente consegue compreender, né, o que São Domingos Sábio fala, né? E a gente vai conseguir compreender aquelas pessoas que viviam essa realidade, essa dimensão de céu. Ele falava assim, né? Não choreis, ser-vos mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Então os santos tinham essa noção. Quando alguém está muito doente, né? E é natural a gente chorar para essa pessoa, né? Se compadecer dessa pessoa. E aí vem um garoto desse que está de fato preparado para entrar no céu e fala: não chore. Eu vou ser muito mais útil no céu. Isso é muito bonito, gente. Mas é muito raro. É muito raro. Mas isso aqui era para ser para todos nós. Para todos nós. E Domingos Sábios, todo mundo sabe como é que, o que ele padeceu pela Eucaristia. Um menino que era chamado de radical. A maioria dos santos era incompreendido pela sociedade do tempo deles. Não precisa disso tudo, isso é exagero, isso é bobagem. Mas se tornaram santos. Porque escolheram a cruz de Jesus Cristo. Não é porque Jesus não nos chama a passar pelo caminho estreito. É porque poucos aceitam. Poucos aceitam. E eu ouvi uma vez de um padre, ele falava: não é porque tem uma batina que eu não tenho que passar pela porta estreita. Não é porque eu estou aqui celebrando que eu não tenho que passar pela porta estreita todo dia. Todos os dias nós precisamos passar pela porta estreita. E Santa Teresinha, ela tinha uma meta fantástica, né? Vocês sabem que ela é padroeira das missões. Ela falava assim, extraordinário, né? Passarei meu céu fazendo bem na terra. Passarei meu céu fazendo bem na terra. Porque sabe que quem está unido a Deus, com Ele pode tudo. Quem já recebeu uma graça de uma rosa Santa Teresinha? Aqui tem? Acontece. Ela falaria que ia derramar uma chuva de rosas, né? E derrama.
e cuida de cada um. Né? Então, nós precisamos compreender que o céu é algo maravilhoso. Eu quero pegar aqui desse livrinho aqui um trecho de uma santa, só não quero errar o nome dela, porque eu achei de uma grandeza dela, assim, maravilhoso. Né? Santa Doroteia, né? Ela era uma santa muito diferente, né? O governador, naquela época, ele era pagão e se incomodou muito com aquela mulher de Deus. E o que ele fez? Ele chamou duas irmãs que tinham saído do convento para convencer ela a deturpar ela. E botou essas irmãs para andar com ele não queria matá-la, né? Primeiramente. E essas duas irmãs começaram a andar com essa santa. E as duas irmãs foram convencidas pela graça de que estava tudo errado. E aí, quando elas voltaram, o governador chamou ela, né? A príncipe, né? Chamou ela e falou assim: ó, e aí, como é que está lá a investida sobre a santa? Nós também somos cristãs, nós nos arrependemos. E as duas foram decapitadas, né? E aí ele ficou louco com isso, né? Ficou assim, muito chateado. E aí fez com que ela fosse decapitada, né? Algo assim, de uma maneira muito brutal. Eu quero ver a parte que ela foi, né? Ao ser levada para o lugar da execução, a santa encontrou um advogado Teófilo, o qual, em tom de burla, dirigindo-se a ele, disse: tu me farias o favor de, quando entrares no jardim do teu esposo, e vi uma daquelas maçãs e rosas que me falaste? Doroteia respondeu: assim o farei. Aí continua. Quando o carrasco já ia descarregar o golpe de machado, Doroteia pediu um pouco de tempo para uma oração. Acabada esta, apresentou-se a ela um belo menino com uma cestinha contendo 3 maçãs e 3 rosas. A Marte pediu ao misterioso emissário que em seu nome desse a cestinha com os frutos e flores da Teófila. Esse, diante do estupendo milagre que confirmava as palavras da Santa Doroteia, converteu-se e acabou-se morrendo Marte também ele. O martírio de Santa Doroteia aconteceu em 6 de fevereiro de 1304. É a graça de Deus. Ela falava que no jardim do esposo ia ter maçãs, ia ter rosas, jamais inimagináveis, aromas. E ele foi zombar dela. Sim. E ela, firmemente, ela falou: te trago isso. Isso é tão maravilhoso, gente, que me lembra de São Bernardo de Claraval, quando ele foi pregar numa cidade chamada por um bispo, onde tinha muitas heresias, muitos pagões, e eles já não acreditavam mais na Eucaristia. Não se esforçavam para ir à Eucaristia. São Bernardo falou assim: ó, quem comer do pão. Aí o bispo ficou meio receoso de admitir que isso poderia acontecer, né? Não, gente, aqueles que tiverem fé. São Bernardo não, inclusive quem não acreditar. Todas as pessoas que comungaram ficaram curadas e se converteram ao Evangelho. E você tem comungado? Você tem ido atrás da Eucaristia? Tem vivido por esse Jesus vivo que te ama, que faz de tudo, te dá inúmeros sinais para restabelecer sua fé? Ou será que vai ser necessário a gente fazer como esse pagão? Me traz 3 maçãs, me traz 3 rosas, me dá pelo menos uma maçã, uma rosa. O que é que a gente precisa despertar para esse Jesus? Essa noite a gente despertar a esperança que Deus infundiu no nosso alma, no nosso batismo. Uma esperança de céu. O que significa a virtude da esperança? Aquilo que acelera, aquilo que antecipa as coisas celestiais da nossa vida. Mas para isso eu preciso me colocar diante dessa realidade. E a gente vai conseguir compreender que eu não estou pronto. Talvez você não esteja pronto, eu não sei de você, mas eu não estou pronto. Então eu preciso purgar um pouquinho. Purgar significa também sofrer, né? Hã? Fazer cirurgia sem anestesia. Eita, Lelê. Deus do céu. Purgar é isso. Hã? É claro que é uma maneira de eu trazer para vocês bem suave, mas é muito pior. Por quê? O purgatório é algo assim que a gente vai compreender que nada mais é do que tirar os cânceres da nossa consciência. Preguiça.
Todos os pecados leves, todas as desordens têm que sair nessa limpeza. Agora, se eu não entendo o que é um pecado leve, o que é uma desordem, você vai entender depois da morte. Vai. Mas isso é muito radical. Não sou eu que estou falando. Que vai dizer a doutrina. Ninguém entra dessa maneira. Né? Então, os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passa após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Catecismo 1030, número 1030. Não sou eu que estou falando, é a doutrina. E aí a gente vai um pouco mais longe, né? A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo de condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no conceito de Florença e de Trento, fazendo referência aos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. E por que é importante a gente saber disso? Porque nós fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para chegar em um lugar maravilhoso. Obrigado. Que é chamado céu. Não tem como nós entrarmos lá. Por que no céu não tem como? É porque Deus não quer? Não. É porque Deus ele fez de uma maneira tão perfeita, tão maravilhosa, que nós mesmos não resistiríamos a entrar no céu com qualquer mancha que fosse. Ficamos envergonhados. Nós temos uma necessidade tão grande de Deus, que nós não queremos Ele por inteiro ou um pouquinho no vale. Não é Deus que nos afasta, somos nós que muitas vezes não queremos. E aqui é o purgatório, ele vai nos ajudar a limpar tudo, como se nós estivéssemos sofrendo uma limpeza completa, com aqueles sofrimentos, com o mesmo sofrimento, com o mesmo fogo de inferno, mas que vai nos levar para a eternidade. Quem chega ao purgatório já tem um grande sinal de eternidade. E aí eu vou falar aqui, está no número 31. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é verdade. Dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Dessa afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro, em outro lugar. Então o ensino, ela traz para a gente a importância também da gente rezar pelos fiéis defuntos. E a gente vai conseguir compreender isso, né? Lá no livro de Macabeus, 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 46, vai falar bem assim: eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, desde os primeiros tempos da igreja, honrou a memória dos fiéis defuntos e ofereceu sufrágio a seu favor, em especial o sacrifício eucarístico. Nós vamos perceber que no momento da missa existe um memento dos mortos. Hoje nós rezamos pelos mortos. Hoje nós vamos perceber que a igreja guarda 7 dias de oração por aquela família, desde as exéquias. E no 7º dia nós rezamos, nós pedimos fazer a missa de 30 dias, de um mês, de um ano, e assim por diante. Quantas forem necessárias, né? Então, assim, quando nós fazemos essa direção, esse movimento em direção à oração aos fiéis defuntos, a gente está unido à igreja padecente. Nós que estamos aqui, somos a igreja militante, rezamos pela igreja padecente. A igreja padecente é onde eles estão padecendo pelos seus pecados. E vai para o purgatório quem tem pecado leve. Aí é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, né? Então, esmola ajuda a aliviar? Ajuda. Né?
As indulgências, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, sim. As obras de penitência, sim. O jejum, mortificações. Aquele ejaculatório que Nossa Senhora ensina em Fátima, né? Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores. E o que mais? Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e reparação dos pecados cometidos. Então são pequenas coisas que nos oferecemos. Nossa Senhora em Fátima diz que muitas almas também vão para o inferno, porque não tem quem reze por elas. Não é o Luciano que está dizendo. Muitas almas, muitas almas. E aí chega lá, Luciano, eu não tenho esse direito nenhum de falar para a família, essa pessoa está no céu. Eu não posso com essa. Eu tenho que falar que o céu foi feito para ela, que precisa haver uma esperança de céu, que precisa confiar na misericórdia de Deus. Mas precisa de precisar rezar para essa pessoa. E é salutar a gente olhar que existe esse... o terceiro ponto é o purgatório, o quarto ponto é o inferno, que a gente vai falar agora. Né? O que é o inferno, assim, de uma maneira bem grotesca falando? Né? É a pessoa que se separou de Deus, por vontade própria. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Tem que ser livre. E aí, né? O que nos separa desse amor? O que nega? O pecado grave. O pecado grave nos separa do amor de Deus. Talvez nos aproxime das pessoas aqui, mas de Deus separa. Porque o pecado grave é a maior ofensa que alguém pode fazer. E aí, como nós estamos aqui acompanhando o catecismo, no 10:33 vai falar assim: não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Essa formação de hoje ela tem que nos despertar para que a gente possa se converter. Isso aqui é uma pregação de conversão. Onde eu que estou escutando aqui, eu tenho que tremer e temer só de pensar que eu estou fazendo coisas que me levem para a condenação eterna. E aí nós vamos conseguir compreender alguma coisa que é preocupante. Abra lá em 1 João 3, 14 e 15. Se você tiver com a sua palavra aí, por favor. 1 João 3, 14 e 15. Amém? Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Vou acompanhando no 16. Nisso temos conhecido o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Palavra do Senhor. Olha que profundo. O segmento de Jesus está embasado em replicar aquilo que ele fez por nós. Não tem outra alternativa. Para isso nós vamos ter que trabalhar orgulho, vamos ter que trabalhar vaidade, presunção, esquemas, tudo aquilo que a gente criou de Deus que ele não é. Principalmente no nosso comportamento. Vamos ter que trabalhar e pedir muito a graça de Deus para haver uma mudança. Eu não posso falar de conversão e continuar a mesma pessoa. É uma mudança que vem de dentro para fora.
a maneira que eu trato as pessoas, a maneira que eu trato as situações, a maneira que eu me trato. É complicadíssimo isso. E por quê? Porque quando a gente vai falar sobre essa realidade, a gente vai lá no Catecismo 10:33, a gente vai ver que é algo que é forte, gente. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. O que nos salva não são os nossos gestos, mas a misericórdia de Deus. O que nos salva é confiar nele e não em nós. O que me faz fugir do pecado mortal, do pecado grave, é correr para a misericórdia de Deus e trazer outras pessoas para ela. Então, quando eu encontro alguém no erro, quando eu encontro alguém em dificuldade, não é apontar a ela, mas é saber acolher ela para Jesus. Não para mim. Há um erro gravíssimo dentro da nossa realidade, onde as pessoas acolhem para si as pessoas. Não, nós devemos acolher as pessoas para Jesus. Nós queremos, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, ter bons amigos, nós queremos ter boas relações. As suas boas relações, elas só vão existir se você levar as pessoas para Jesus. Então não é a quantidade de vezes que a pessoa vai te ligar para saber se você vai estar bem ou não. Pode passar por isso, mas isso passa. Mas é a capacidade que essa pessoa tem de te apresentar Jesus e não ela. Porque ela é limitada. É apresentar a grande misericórdia de Deus como Santa Faustina fazia. Eu lembro que na novena de Santa Faustina, o último momento é rezar pelos escrupulosos. Se eu não me engano, é escrupulosos, né? Traz para mim todas aquelas... Os tíbios. São pessoas que são frias na fé, mornas, indiferentes. É essa pessoa que você vai trazer. Porque é essa pessoa que vai te trazer trabalho na vida espiritual. É essa pessoa que vai fazer você rezar, e rezar muito. Porque é essa pessoa que Jesus quer salvar. É os sacerdotes que muitas vezes estão frios, estão machucados, que você vai rezar. Pelo Papa que você vai rezar. Por aquelas pessoas a qual o mundo já desacreditou. Hoje o Evangelho fala, né? O Evangelho de hoje fala de trazer a mim, aos pobres, os coxos, as prostitutas, para a festa de casamento que foi preparada, para aquela festa que foi preparada. Porque as pessoas, os convidados, não quiseram, não tiveram tempo. Então, a misericórdia de Deus, ela se encaixa no tempo atual, na tua vida, na minha vida. É onde eu começo a acreditar mais em Deus e menos em mim. E eu começo a entender aquela passagem que São João fala, né? Que ele cresça e eu diminua. Quantas pessoas saem daqui e faz a outra pessoa afundada da própria igreja falando mal do sacerdote, falando mal dos irmãos da caminhada, somente criticando uma língua ferina, um coração cheio de orgulho, de vaidade, onde eu não me disponho a colocar a serviço daquele que mais sofre, que mais precisa. E às vezes eu fico mendigando amor, porque eu vejo a outra maneira que eu estou sendo tão bem cuidada, né? E eu queria, nossa, como que esse amado, você tem um problema. Um problema grandíssimo de identidade, de fazer uma experiência de Deus e não das pessoas. E talvez possa estar escrito na sua história. Às vezes você passou por um problema familiar com seu pai, com sua mãe, com o irmão, etc. Precisa ser trabalhado isso. Para isso você precisa trazer para o acompanhamento espiritual, precisa trazer para a luz a verdade. Não adianta colocar essas situações debaixo do tapete. Quando a gente começa a se comparar como um outro trata e como o outro trata, é um problema de identidade. Isso também gera em nós a falta de misericórdia. Isso também gera em nós até mesmo um bloqueio da misericórdia, porque você, nossa, não é possível não é? Olhar para aquele bom ladrão do lado de Jesus e olhar para o mau ladrão, né? Não é possível que esse homem viveu essa vida toda torta e Deus abriu o céu para ele. É possível. Porque ele foi tão bom ladrão que ele roubou o coração de Jesus. Até ele foi bom. Se eu não sou digno de... Né?
De estar lá, não, mas lembra de mim quando eu entrar no paraíso. Até ali ele roubou, por quê? Porque foi humilde, porque soube pedir, soube bater na porta de Jesus. E lá em Apocalipse vai falar uma coisa muito interessante, né? Que Apocalipse 3 vai falar assim: estou à tua porta e bato. Se tu abrires, eu cearei contigo e tu comigo. Quantas vezes nós, por falta de humildade, não sabemos pedir para o irmão, para a irmã, dentro da nossa casa? Quantas vezes a gente olha para outra pessoa e acha que ela é merecedora, porque você vai mais vezes à igreja que ela? Quantas vezes você acha que você, porque reza, está passando por esse problema? Não é mérito seu, é graça de Deus. É graça de Deus. É graça. E a gente vai conseguir compreender isso aqui de uma maneira muito interessante. No Catecismo 10:37 vai falar assim: Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, o pecado mortal, e persistir até o fim. Olha como isso é sério. Uma aversão a Deus. Você não quer. Ela negou até o final. E eu lembro do mês com Maria, né? De um padre que ele, acho que é São José Caface, ele foi num presídio confessar, e aí o detento falou assim: vai para lá, frade, e xingou o frade, né? E o frade ficou ali naquela situação e falou assim: ó, eu não vou embora não, primeiro eu quero ver como é, não foi no hospital, eu quero ver como morre um danado. E aí ele caiu em si, se arrependeu, pediu desculpas ao padre e confessou. Nós não podemos desistir da salvação de ninguém, até mesmo ali depois da morte. Porque entre o céu e a terra existe uma passagem. E nessa passagem, por mais que os sinais vitais nossos aqui não estejam correspondendo, Deus pode agir. Deus pode agir. E Ele age. A pessoa pode se arrepender entre o precipício da ponte ao abismo da água. A pessoa pode se arrepender. Ah, mas suicidou, está no inferno. Quantas pessoas se arrependem quando colocam aquela corda lá? Deus me livre de uma hora dessa. Nos guarde. Nós também não temos o direito de falar se a pessoa está. O suicídio é a negação total a Deus, mas pode ter havido um arrependimento. Naquele sufocamento para proteger um arrependimento. Nós precisamos confiar na grande bondade de Deus. Olha, a gente não pode. Olha, e aí é uma coisa muito preocupante que eu vejo, isso acontece muito. Algumas vezes eu vou ao cemitério, eu vejo muitas pessoas falando assim: não, mas fulano está no céu, eu rezei e ele foi para o céu. Cuidado, cuidado. Eu lembro de Padre Pio, no relato da vida de Padre Pio, que ele passava e a mulher chorando desesperadamente, né? Justamente por esse caso, o marido tinha se danado, né? E o Padre Pio: não, você precisa rezar mais um pouco por ele, para que ele possa chegar ao céu. Estava no purgatório, porque ao mês de maio ele rezava a Nossa Senhora. Ele rezava a Nossa Senhora. Cuidado, porque senão a gente vai colocar as pessoas onde elas ainda não chegaram. E nunca é demais rezar. 2 Pedro 3,9, né? Deus quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se converter. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Quando nós falamos do inferno, nós precisamos compreender isso. Deus quer a nossa conversão, porque somente a conversão traz o amor. Olha, quando você chegar em casa, antes de você pensar que alguém na sua casa pode ir para o inferno, pense em você. Pense em você. Onde é que eu estou? E o que é pior, às vezes o teu jeito, a tua maneira de agir, afasta essa pessoa ainda mais, porque você está no outro caminho. E você acha que está. Eu vou à igreja, eu rezo 4 horas da manhã, eu faço isso, eu faço aquilo, eu conheço o bispo tal, eu conheço o padre tal, mas não conhece Jesus. Não fez a experiência de Jesus?
E aí? Como fica a situação? Quinto ponto. Juízo final. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. E a gente vai ver aqui no Catecismo ainda, no 1038, vai falar assim, né? Este será a hora em que todos que repousam nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Então Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele, e serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Um à esquerda e um à direita. Isso aqui é doutrina da igreja, o magistério da igreja. Não é o que o Luciano está falando. Sabe por que está falando sobre os novíssimos, né? Sobre essas realidades futuras que virão para nós? Porque Jesus vai voltar e aí vai ter o juízo final. Na segunda vinda de Jesus vai ter o juízo final, que é diferente daquele particular. O Senhor virá, Ele não tardará, porque Ele é santo, 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 porque Ele é santo, santo, santo. E quando o Senhor Jesus voltar, será que ainda vai encontrar fé nessa terra? E aí a gente vai conseguir compreender, né, que a mensagem final e o tempo favorável para a salvação é agora, é hoje. Seria muito bom estar aqui fazendo uma pregação sobre cura, sobre libertação, sobre a restauração da tua família. Mas tudo isso vai passar primeiro pela tua conversão. Essas realidades que nós temos de sofrimento, de bens presentes, não tem comparação com a glória futura que vamos receber, se a gente se converter. E aí a gente consegue entender por que a gente tem que anunciar que Jesus está voltando. Ele está voltando hoje? Para alguns, sim. Para outros, vai ser o ano que vem. Vai ser só em dezembro. Vai ser só na missa. Não, Jesus está voltando hoje. Hoje, para muitos estão fazendo a passagem de hoje. Milhares de pessoas. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. E aí? Nossa, madrinha jura, né? Tá lá, quantas pessoas ela já foi levar no cemitério? Era tão bom essa pessoa, era tão maravilhosa. Então reze por ela, já que ela era tão boa. Continue rezando. Você não sabe? Era bom porque te agradava muitas vezes. Né? Tem muita gente que fala assim, que depois que a pessoa morre, não existe ninguém ruim, né? Todo mundo vira santo. Todo mundo vira santo. Né? Que bom que as pessoas começam a ver pelo menos a qualidade das pessoas. Eu tenho ouvi uma anedota, vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Uma anedota muito interessante, né? Sobre essa questão de juízo final. Sobre a borboleta e o cavalo. A borboleta era uma borboleta muito colorida e um cavalo ele ficava preso. E a borboleta ela passeava no bosque. Né? Todo dia ela avistava o cavalo. Só que toda vez que ela chegava no cavalo, o cavalo dava um coice nela. Todas as vezes. Só que depois ele acostumava, ela ficava ali e ia embora. Né? Todas as vezes. Até que um certo tempo essa borboleta não apareceu mais. E o cavalo foi solto e sentiu falta dela, foi procurar e perguntou para o elefante: ué, cadê ela? Vocês viram uma borboleta assim? Né? Colorida? Ah, não, tinha uma borboleta muito especial, maravilhosa. Ela era amigo de todos. Né? Inclusive, ela tinha um amigo cavalo que era maravilhoso. Ela só falava bem, um cavalo santo. Né? Só falava coisas boas esse cavalo.
Mas um outro cavalo machucou tanto ela com o coice que ela morreu. A borboleta ela tinha um princípio de nunca falar mal do que com quem ela se relacionava. Então, olhar para aquele cavalo, o elefante não imaginava. E foi ele mesmo, que a cada dia foi machucando com o coice que dava. E um dia, ela morreu. Cuidado. Cuidado. Às vezes você vai matando a fé dos outros com o que você faz dentro da sua própria casa. Cuidado. E talvez a gente precise um pouquinho como essa borboleta, né? Aprender a falar bem, apesar da maneira que as pessoas te tratam. E aí a gente vai compreender que o sexto ponto é a esperança dos céus novos e da terra nova. Né? Lá no Catecismo 10:43. Que é muito interessante, gente. Eu acho isso aqui espetacular, recomendo a leitura, né? No fim dos tempos, o reino do céu chegará à sua plenitude depois do juízo universal. Os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Então a igreja será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano também todo mundo, que está intimamente ligado ao homem, e por meio dele atinge a sua finalidade, encontrará a sua restauração definitiva em Cristo. Essa renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura, a chama dos céus novos e terra nova. Então há um céu novo, uma terra nova, que não é aqui. Vocês vão ver que algumas seitas falam que é aqui, e não é aqui. Será a realização definitiva do projeto de Deus, reunir sobre um só chefe, Cristo, todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra. E a gente conhece isso como Jerusalém Celeste, Igreja Triunfante. Vai chegar esse tempo. Vai chegar esse tempo. E a gente vai entender que lá não vai haver mais choro, nem lágrimas. As coisas antigas vão passar. E o sétimo ponto, que é o exercício para a gente viver isso, né, está a plenitude de viver no estado de graça. O que é viver no estado de graça, gente? Viver sem pecado. Mortal. E para trazer qualidade de viver nesse estado de graça, daí você não ter mais pecado venial. O que faz, o que enfraquece, é os pecados veniais. E a gente precisa combater eles. Por quê? A igreja é tão sábia que hoje, do dia 1º até o dia 8, a igreja concede a cada um de nós indulgência plenária. Que ela pode ser destinada a você e a sua alma, ou a outra pessoa. E o que essa indulgência plenária significa? Seria a absolvição das penas que nós temos dos pecados. Então, ok, alguém fez um pecado mortal e procura um sacerdote e se confessa. O sacerdote passa a penitência, a pessoa vai lá, cumpre a penitência, ela foi perdoada do pecado, mas a pena temporal ela tem que pagar. E a indulgência ela pode ser parcial ou total, que é plenária. A parcial você consegue com um terço, você com o jejum, né? Com algumas situações que você vai vivendo, né? Você vai tendo indulgências parciais, mas a indulgência plenária que está absolvido de tudo que você ia pagar no purgatório. Um exemplo, tá bom? Está absolvido de tudo, vai ser apagado tudo, limpo tudo. E sabe aquela alma que está lá no purgatório? Que está precisando limpar mesmo? Essa indulgência você pode oferecer por ela. A sua indulgência plenária. Que você vai conquistar ela como? Né?
Então, confessar-se durante esse período, você precisa estar confessado. Né? Ou se você já está em estado de graça, confessou alguns dias, né? E aí você vai comungar, que tem que estar em estado de graça para isso. Né? Rezar pelo Papa um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, uma oração. No caso agora, nesse mês, né? Desses 8 dias, visitar um cemitério e rezar pelas almas do purgatório. Né? E aí você esteja ainda perguntando, quem que é a indulgência plenária? Né? É uma graça que permite saudar o período da dolorosa purificação na qual a alma no purgatório está passando, para que finalmente possa ter a felicidade de entrar no céu e encontrar Deus face a face. E esse é um grande ato de caridade. E aí vocês vão entender por que a gente suprimiu a pastoral de rua. Porque na rua a gente não vai lá aliviar a dor do irmão, de alguma maneira. E aí eu queria trazer à comunidade uma responsabilidade de preparar para aliviar a pena daqueles que estão no purgatório. Talvez você nem conheça. Você pode oferecer para alguém que não conhece. Né? E aí a gente vai ver, né, que é muito interessante, que no dia 2 de novembro é necessário ir ao cemitério para ir no indulgência? Não, basta você ir à igreja. Você faz essa oração na igreja. Né? É possível lucrar até 8.200. Basta na igreja. Isso. Dia 2 não precisa. Eu vou aprofundar com você. Né? É possível lucrar até 8 indulgências. Né? Diferentes. 8 indulgências plenárias. 8. Como assim? 8 indulgências. Você precisa comungar. Né? E oferecer para uma purgatório. Do dia 1 ao dia 8. Certo? Começar Mas hoje. então eu posso fazer todo dia? De agora até o dia 8. E cada dia eu posso oferecer para uma aula? Para uma diferente. Por isso que é tão importante começar hoje. Né? É hoje já. Em cada um dos 8 dias. Né? Se necessário cumprir os requisitos em cada dia, com exceção da confissão. Uma só basta para os 8 dias. Né? E ao cemitério não tem a ver com superstição ou algo do tipo, mas sim com a caridade, o esforço de se deslocar até lá para orar pelos fiéis defuntos. E aí que é muito interessante. Nesses 8 dias é importante você ir ao cemitério. Então, Você não precisa ir amanhã, dia 2. Você pode ir dia 3, dia 4, né? E rezar. Isso ajuda muito, gente. Você ir ao cemitério, porque você repensa. E principalmente você repensa como está a sua relação com Deus, mas também você repensa como está a sua relação com o outro. Isso é muito importante. E quem é consagrado a Nossa Senhora? Ela pode entregar essa indulgência, né? A Nossa Senhora dá para um que está precisando. Entendeu? Lembra disso? Do seu propósito de entregar a Nossa Senhora? Nossa Senhora sabe quem precisa mais. Tá? E aí a gente vai entender, né? E se o cemitério estiver fechado, você pode rezar na porta do cemitério? Pode. Qual é o nosso papel aqui hoje? Por que de uma formação essa, no dia 1º de novembro? Para a gente compreender que é muito importante a gente usar desses 8 dias para salvar almas. Faz o cálculo aqui por baixo, quantas pessoas estão participando dessa formação? Oito vezes 17, 18. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Quantas almas pode hoje contemplar? Fácil. Se afasta a Deus depois de 8 dias, depois de uma formação. Então, isso pode acontecer em outras datas altas também. Quando você, a igreja concede indulgência plenária, né? No Natal, no Ano Novo, né? Na Páscoa. Tem outras maneiras de alcançar a indulgência plenária que eu não vou atrapalhar aqui. Mas é muito importante. Muito importante. Se nós dedicarmos a isso, já é festa no céu. Tem um filme da Igreja Católica que é um desenho animado que fala sobre as passagens da missa. Sabe qual é o filme mexicano? Lá fala que a cada missa uma alma sobe para o céu. Sim, não várias, entendo assim. Por isso que a igreja reza pelos almas dos fiéis defuntos. Né? O que é mais importante a gente também compreender, e aí eu vou fazer um adendo a essa formação.
Até aqui está claro como alcançar as indulgências? Você não falou dos pecados capitais. Sim. Veniais e mortais. Então, mas aí entra dentro daqueles leves, tá? Que está dentro dos leves lá. Que a pessoa precisa confessar e trabalhar eles com virtudes. Né? Tudo isso nós precisamos desentortar. Né? Lembre-se sempre disso, no entardecer da vida, nós seremos julgados sobre o amor. Você não precisa ser romântico para conviver com as pessoas. Você tem que amar a pessoa. É diferente. É diferente. Veja cada pessoa como o próprio Cristo vê. Senão, meu irmão, você não vai conseguir pedir e vai conseguir se relacionar com as pessoas. Porque ou eu mudo, ou eu mudo. Ah, meu coração é duro, meu coração é frio. Então, peça para Jesus quebrantar, peça para Jesus tocar nesse coração. E aí eu quero falar sobre esse outro adendo aqui, que seria matéria para uma outra formação, que é sobre como a gente deve se comportar quando alguém está em situação de enfermidade grave ou leve. Nem precisa te levar um sacerdote. Veja se a família queira. Procure alguém da família, alguém que é mais católico, alguém que tem uma vivência de igreja, para oferecer um padre. Procurar um padre. Você correr atrás desse padre. Gente, isso é uma grande bondade da sua parte. O padre fazer a visita, ver se a pessoa pode confessar. Quantas pessoas estavam em estado de pecado e quando adoeceram, confessaram, entraram na graça? Quando você chegar no céu, você vai encontrar com essa pessoa, ela vai te agradecer muito. E já no céu ela já intercede por você. Agora, quantas vezes a gente, por respeito humano, a gente não faz isso? Porque a gente muitas vezes é medíocre, pequeno. Sabe? Quantas vezes alguém está lá no cemitério e você fica escondido e poderia estar rezando um texto ali, enquanto a família não tem nem forças, nem para fazer nada. Ah, mas são da igreja eles que fazem, pelo amor de Deus. Olha, é um orgulho, uma vaidade tão absurda. Toma postura de batizado. Reza, pergunta ela, posso fazer a oração aqui do texto com as pessoas? Reze o texto na hora do sepultamento. Se puder, chama o padre, o diácono para fazer as exéquias lá. Alguma coisa nós podemos fazer. O que nós não podemos é ser omissos. Agora, todo mundo vai conseguir? Um padre? Não. Às vezes é você que vai levar o consolo por meio da oração àquela família. Existe na igreja algo chamado Pastoral da Esperança, uma das melhores pastorais que tem na igreja. Onde eles acompanham a família durante 7 dias. Ah não, é muito tempo. É não. Aquela dor que não passa, até ela se transformar em saudade, é uma vida inteira. E olha lá. Muitas vezes a gente vê alguém falando alguma besteira no sepultamento, vai consolar a pessoa e diz alguma coisa que não deveria. Toda aquela pessoa está tentando alguma coisa. Melhor que ela não tentasse, mas ela se sente tão impotente que ela tenta fazer uma coisa e ela termina atrapalhando um pouco. Mas e você que poderia levar uma palavra, levar uma oração e não faz? Eu, que às vezes posso e não faço, prefiro ficar lá fora contando piada, enchendo o saco dos outros, cumprimentando um monte de gente que eu não vejo, do que estar lá dentro rezando. Antes não ter ido o sepultamento. Porque se você não vai lá para iluminar aquele lugar, não vá. Porque vai vir as pessoas confusas e vai terminando gerando confusão na realidade. Então, é uma missão nossa. Enterrar os mortos. Obra de misericórdia, né? Sepultar os mortos. Que a gente possa entender quanto é valioso para nós esse momento. Luciano, mas eu não dou conta, eu tenho um trauma, eu tenho dificuldade. Pode acontecer isso também. Não é bobeira não. Tem gente que não consegue entrar no cemitério.
E a gente não está ali para julgar essa pessoa. Não, você tem que ir forçar a pessoa de qualquer jeito. Não é assim. Ela tem uma história, ela chegou naquela situação por algum motivo. E a gente precisa entender que quando é assim, a gente tem que ter mais atenção ainda. Porque são duas mortes ali. Talvez a pessoa está perdendo até a fé. E vai precisar de muita oração. Da sua parte, da minha parte, para ela se restabelecer. Ah, mas você está na igreja, você tem que ser forte, você tem que entender isso. Não é assim. Não é assim. Gente, ser humano, cada um é diferente. A perca do ente querido, a gente não sabe o que gera numa pessoa. Dor a gente sabe que gera em todos, mas as consequências dessa dor, a gente não sabe o que cada um pode passar. E o que é mais difícil disso, o pior dos problemas é que ninguém tem nada a ver com o seu, vai dizer Guimarães. Você vai estar ali e as pessoas vão daqui a pouco começar a levar a vida naturalmente, né? E você vai estar com aquela dor. Pelo que eu escuto os relatos das pessoas, a gente vê que é difícil. Difícil. Então, sejamos sábios, né? Em saber que a única coisa que pode mudar aquela circunstância é a oração. Eu lembro que nesses últimos tempos eu estava com a minha esposa, a gente estava no hospital e a gente saiu daqui correndo porque a mãe do amigo estava entre a vida e a morte. E a gente subiu e fomos rezar, e estávamos rezando, só que a mãe já tinha falecido e a gente não sabia. Ninguém sabia. E aí a médica entra para avisar e ela fala assim, ela faleceu. Nós continuamos rezando e tudo. E ele falou assim, mas se vocês querem ir lá ver o corpo, a primeira coisa que o amigo olhou e falou assim, você pode ir lá comigo? Meu irmão, é difícil, mas é nessa hora que você sobe no calvário com a pessoa. Mas você não pode fazer nada. Falar, nada. Mas você pode rezar. Rezar com ela, rezar por essa alma. O sacramento da unção dos enfermos é para esses momentos de passagem. Não tenhamos medo também de receber o sacramento da unção dos enfermos. Eu não falo isso porque eu sou bonzinho, mas eu lembro que uma vez eu estava com a minha mãe no cemitério, tinha uma garotinha que ia ser velada e não tinha padre, não tinha diácono. E a gente entrou dessa maneira, entrou, cumprimentou a família, ficou ali um pouquinho, estava saindo. A minha mãe falou assim para mim, você não vai sair daqui sem rezar por essa pessoa? Era uma criancinha, acho que ela era especial. E eu estava com um texto com a Bíblia, eu parei e pensei, meu Deus, que testemunho. Eu cheguei para esse pai e perguntei, eu posso rezar aqui? Ele pode, por favor, reze pela minha filha, reze pela minha família. E na medida que a gente ia rezando, as lágrimas iam descendo. Porque é muito doído quando investe, né? A mãe enterra o filho. É muito mais doído. Não estou dizendo que não haja dor do outro lado, vocês me compreendem, né? E é preciso alguém ali para falar do céu. Como eu queria poder saber tocar um violão, como eu queria poder saber cantar. Não para fazer aquilo uma festa, mas para invocar a graça de Deus por meio da música que conforta o coração, que acalma o ambiente. Quantas vezes eu peguei e fizeram chacotas e falo de mim porque eu comecei a perder a vergonha de, na hora do cortejo, rezar ou cantar uma música. Porque a maioria das pessoas pensa na fofoca ali, falando mal da vida do outro, rindo, contando piada. Na minha família tinha muito isso, o pessoal enchia a cara, não bebeu de fundo. Mas rezar que é bom? Então, eu não sei pelo que cada um passou. Mas esses 8 dias,
começar de hoje, vamos levar isso como propósito para a nossa vida. Está nas suas mãos em poder levar essas almas a experimentar o céu. É graça ou não é graça? E diz que na hora demais. E diz que na hora da nossa morte quem vai estar lá? São Miguel. Ele que vai nos levar. Mas nós podemos pedir Nossa Senhora que nos dê força. É fácil? Não. Nenhum momento estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que nós precisamos fazer isso. A Marlice, quando faleceu, a moça que fez o projeto aqui da casa, mexeu muito comigo, que eu conheci muito Marlice. A gente teve partidas muito profundas, sabe? Sobre a vocação, sobre a família, coisas que eu vejo as pessoas falando, mas não tem noção de quem é a Marlice. Ela dividiu, sabe? E ela falou assim: Lô, quem for primeiro reza muito, um pelo outro. Que eu quero é ir pro céu. Chega de ficar de picuinha com um, com o outro, esperando por um e por outro. Chega de ficar esperando. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser santo. E eu estou falando sobre ela porque quando chegou a notícia que ela faleceu, eu só lembrava disso. Eu quero ser santo. E eu quero encerrar esse momento com vocês rezando pela alma da Marlice. Eu vou rezar pela alma da Marlice. Convido vocês a rezar, mas talvez esteja alguém que você queira rezar também. Aí nós vamos estar perto um do outro. Apesar dessa separação material, nós seremos unidos espiritualmente. Nós, a Igreja Padecente, e a Igreja Militante, porque tenha certeza que no dia da Imaculada Conceição, os dias sagrados da Nossa Senhora, muitas almas entram no céu, porque Nossa Senhora derrama graças. Quem puder esse mês ver o testemunho, eu vejo o testemunho da Glória Pobre. É fantástico. Luciano, o céu foi feito para quem? Para quem? Para você. Para você. Mas para chegar lá precisa confiar em quem? Em Jesus Cristo. Ninguém vai pelos seus próprios, vai por graça. Céu é graça de Deus. E para viver nessa graça que é a nossa missão. Vamos ficar de pé, fazer essa oração? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de